Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Eu sou o Hilário e hoje eu estou aqui sozinho, isso mesmo que você escutou, para trazer mais um episódio do Speedrun, nosso quadro de episódios mais curtinhos pra gente falar sobre um assunto mais específico, abrir o coração sobre algum tema, ou para falar de obras que apenas um ou no máximo dois integrantes têm interesse dentro do cast. E o Speedrun de hoje se enquadra na última categoria, porque eu quero trazer para vocês uma conversa sobre um jogo que explodiu a minha cabeça desse ano de 2024, é um jogo lançamento desse ano. É um que eu vi sendo falado muito na gringa, vi muito vídeo no YouTube, aqueles vídeos ensaios meio documentários e tal, mas no Brasil eu vi pouca gente falando na minha bolha, então eu queria trazer esse assunto para os nossos ouvintes. Também fica aqui a minha carta ou o meu áudio de amor a essa obra, que é Animal Well. Eu vou passar ele por etapas, porque esse jogo, tal qual uma cebola, assim, tinha que ter essa comparação, já que sou eu gravando esse episódio. Tal qual uma cebola, ele é cheio de camadas, cheio de segredos, mistérios e coisas que vale a pena você descobrir por si só. Então eu vou começar uma conversa com você, ouvinte, primeiro sobre a camada mais superficial dele, falando sobre o que o jogo se trata, por que você deve dar uma chance, e aí à medida do episódio aí eu vou tentando entrar nessas camadas. Não vou dar spoilers muito graves das camadas mais profundas, porque eu acho que vale você descobrir por si só. Apesar de que eu vou comentar sobre por que é um jogo tão especial, tão diferente, porque que ele é um jogo que me marcou tanto. Então, se você quiser ir totalmente cego, sem saber nada sobre o jogo, escute apenas só sobre a primeira camada, e eu vou deixar aí também essas partes do episódio bem segmentadinhas para ficar mais fácil de você escutar. Beleza? Já enrolei bastante, então vamos começar essa conversa sobre Animal Well. Animal Well, ele é um jogo feito por uma pessoa só. O nome do desenvolvedor é o Billy Basso. Ele é um cara que gosta muito de puzzle, né, de quebra-cabeça, mistério. Ele é aquele cara que adora colocar pistas escondidas em todos os lugares para as pessoas encontrarem, inclusive até nos próprios vídeos de anúncio do jogo ele faz essa brincadeira, onde você vai montando um quebra-cabeça com informações aleatórias do vídeo ou com números escondidos no cenário dele. Então ele adora esse tipo de brincadeira. E ali o jogo já estava começando a ter uma comunidade, a chamar bastante atenção, porque a galera que gosta desse tipo de jogo, que quebra a quarta parede, que tem esses ARGs, né, que é um nome mais comum, mas é um nome em inglês, acho que em português a gente não tem nada pra refletir. Essa galera que gosta desses ARGs já estavam prestando atenção no jogo, mas ele teve um boom, e foi assim como eu conheci ele, quando o Videogame Dunkey, que é um dos maiores youtubers da atualidade, acho que ele tem mais de 5 milhões ou 10 milhões de inscritos, ele é gigantesco, ele é gringo, né, no caso ele só faz vídeo em inglês, mas ele criou no ano passado, em 2023, se eu não me engano, uma publisher, uma publicadora de jogos, que é a Big Mode. E o primeiro jogo que ele publicou foi o Animal Well. E eu conhecia o jogo por conta disso, porque ele fez um vídeo falando sobre o Big Mode, e que dá muito o sentimento de que ele criou a empresa só para poder dar mais dinheiro pro Billy Basso fazer o jogo dos sonhos dele. Então isso já me deixou muito intrigado e prestando muita atenção no jogo. Não só isso, mas quando ele foi lançado, ele lançou direto na PlayStation Plus Extra. Então se você é assinante da Plus nesse nível aí do meio dela, você tem acesso ao jogo de graça sem pagar mais nada. E na Steam ele também não tá muito caro. Se eu não me engano, eu já vi ele em promoção por menos de R$100. Então é um jogo que vale muito a pena. Mas beleza. Estabelecido esse histórico, a gente tem na primeira camada do jogo um Metroidvania. Pra quem não conhece, Metroidvania é aquele estilo de jogo 2D que mistura Metroid e Castlevania, no sentido onde você tem um mapa aberto, onde você pode explorar ele sem delimitações. O que impede de você explorar o mapa por completo nesse começo é que você não tem as habilidades que você vai pegar explorando o mapa. Então você vai pegar um pulo duplo para pular mais alto, obviamente, para chegar num ponto mais alto do mapa onde inicialmente você não conseguia alcançar. Isso é um Metroidvania. Mas, ainda dentro dos Metroidvanias, o Animal Well, ele faz uma inversão de expectativa muito interessante. E ali, ele já é muito esperto nisso. Por quê? Ele é um jogo todo
é em pixel art, uma pixel art bem crocante, assim, dá de ver os pixels bem estourados, quase voxel muitas vezes, então ele ele tem um carisma muito grande já na sua parte artística. Não só isso, mas ele tem um clima um pouquinho mais tenso, com uma iluminação mais sombria, com criaturas que são criaturas normais, tipo um avestruz ou um cachorro, mas tudo é feito de uma forma que te deixa meio desconfortável. Então ele tem já uma ambientação diferente, um clima mais tenso, mais íntimo. E isso já dá uma vibe pro jogo muito única. Não só isso, mas ele tem simulação de dinâmica de fluido, então com água, de fumaça, de física, como as coisas escorrem pelos cantos do mapa, como os seus itens, né, que eu já vou chegar nisso, mas como os seus itens interagem com a parte física, assim, do mundo. Então tudo isso é muito interessante. E, além disso, ele tem um filtro CRT, que é o filtro de TV de tubo, TV antiga, por cima do jogo o tempo todo. Tem como você desabilitar isso, mas eu não recomendo, porque o filtro CRT ele faz sentido, inclusive narrativamente. Então, à primeira vista, ele já tem um charme muito legal, porque ele é um jogo de exploração, Metroidvania, como eu comentei, focado em puzzle, então ele não é um jogo totalmente sem combate. E por que ele inverte essa expectativa do Metroidvania? Porque se você jogou 3 Metroidvanias na sua vida, você vai começar um jogo novo desse estilo e pensar, em algum momento eu vou pegar um pulo duplo, não é mesmo? Todo jogo tem um pulo duplo, dash no ar, escala parede. Meio que essa é os upgrades, né, as habilidades base pra quase todo Metroidvania. Tanto que hoje em dia é um sentimento que eu tenho de que é difícil a gente ter Metroidvanias que pensa um pouquinho fora da caixa. E o Animal Well faz isso muito bem. Porque, por exemplo, todas as suas habilidades, elas são brinquedos. Isso mesmo. Porque no jogo, você está jogando dentro de um poço, por isso do nome, cheio de animais, cheio de vida. A gente não tem, acho que, nenhum humano no jogo, pelo que eu me lembro. E é um jogo que não tem nenhum diálogo. Não, mentira. Ele tem um diálogo só, e é um diálogo bem impactante quando acontece, que é uma frase só. Mas é um jogo sem diálogo também, e você joga com um bichinho marronzinho, que parece uma bolinha marrom com olhinhos e patinhas, super fofinho. E tudo que você usa como as suas habilidades é tudo brinquedos. E aí já começa a inversão de expectativa, porque quando você começa o jogo, você tem vários caminhos que você já pode seguir desde o começo. Então você pode ir pra esquerda ou pra direita no mapa, você pode ir pra cima, você pode ir pra baixo, você pode se perder em um monte de lugar, e não tem um caminho errado, porque qualquer caminho que você for, você vai achar alguma coisa interessante, você vai achar um ponto com poder novo, você vai encontrar um boss. Sim, o jogo tem boss, eu falei que não tem combate, mas tem boss fights, e todas elas de uma forma muito interessante, de uma forma muito inteligente. Então eu vou pegar o meu caso. Quando eu comecei a jogar, eu fui pra esquerda reto, no caso, porque tem uma área que você pode ir pra esquerda ou pra cima. Fui esquerda reto. Nossa, explorei um monte e tal, e a primeira habilidade que eu peguei foi um bastãozinho que faz bolha de sabão. E aí, quando você pega esse bastão com a bolha de sabão, você assopra e fica a bolha ali no ar, e tu fica tipo, tá, o que eu vou fazer com isso? Até que você é ensinado pelo jogo de uma forma natural, em que se você sopra a bolha de sabão e ela fica flutuando no ar, você pode pular em cima dela. E aí ela serve como uma plataforma que você cria. Aí depois de que você sai dela, ela estoura, né? E aí você pode, assim, acessar lugares mais altos. Então ali, eu já fiquei, cara, o jogo não vai ter pulo duplo, será? E o jogo não tem pulo duplo, porque o seu pulo duplo é meio que essa bolha de sabão, sabe? Aí, essa não é a única utilidade dela. Vão ter mais coisas que você pode utilizar a bolha de sabão de uma forma muito inteligente. Eu não vou dar spoiler do que é, mas, por exemplo, você pode utilizar ela de uma forma para ter pulo infinito. E quando você descobre isso, você fica, cara, eu quebrei o jogo, não há mais nada que o jogo vai jogar em mim que eu não consigo resolver porque eu tenho pulo infinito. Mas na verdade, o jogo vai te dar um jeito de te limitar, porque você tem que pensar ainda mais fora da caixa. E cara, isso é só o ponta do iceberg, é só o primeiro poder, sabe? E tudo é uns poderes muito diferentes. A gente pega ioiô, a gente pega peão, né? Um peãozinho que fica rodando no chão. A gente pega muito poder diferente que à primeira vista pode parecer meio inútil, só que o jogo ele faz você utilizar de uma forma tão interessante, tão fora da caixa esses poderes, que é realmente algo muito especial, como o jogo te ensina você usar esses poderes. Não só isso, como por exemplo, um dos primeiros poderes que eu peguei é o frisbee. Você joga um disco, que esse disco ele serve para acionar a alavanca mais distante e tal.
Só que aí, teve um momento em que eu, sem querer, joguei o disco e pulei na mesma hora. E eu pousei em cima do disco e o meu personagem foi levado, girando a tela inteira em cima do disco. Ali, eu descobri que eu poderia usar o disco pra me locomover no ar, voando infinitamente, quanto que eu quisesse, enquanto o disco não batesse em nenhuma parede. E ali a minha cabeça explodiu e toda a dinâmica do jogo, ela foi quebrada na minha frente. O jogo derreteu, assim, eu fiquei, meu Deus, tudo que eu não posso fazer com isso. E assim, eu só tô falando das 2 primeiras habilidades que eu peguei. O jogo tem a habilidade para arregaçar, várias opcionais, inclusive. Então é muito interessante como ele faz isso. Não só isso, mas ele tem uma flauta. E quando eu peguei a flauta, eu fiquei, nossa, tipo, nada a ver, é só pra tocar música? Que ridículo. Até que você vai observando no mundo que você tem uma espécie de partitura espalhada no mundo. E aí quando você começa a encaixar essas partituras, e cada partitura, no caso, é uma nota diferente ali, que você pode tocar na sua flauta, porque a flauta é tocada por input, né? Então, você aperta o botão da flauta, aperta pra cima, é uma nota, pra baixo é outra, pras direções ali, esquerda e direita é outra também, e nas diagonais também. Então, você começa a ver essas diagonais, essas direções no mundo, e você começa a entender, cara, e se eu tocar essa música aqui na flauta? E quando você toca, cara, é de explodir a cabeça, assim. Você consegue cortar muita coisa do jogo sabendo essas notas já desde o começo. E não é que você desbloqueia ela. A partir do momento que você pega a flauta, você já tem acesso a essas músicas. Só que você, como jogador, não conhece elas. Então é muito massa ver speedrun do jogo, que a galera já sabe as músicas de cor, e tu só, tipo, pega a flauta no começo do jogo e já sai tocando as músicas que vai te levar lá pro final do jogo, sabe? É muito legal, cara, é genial, assim. Quando você descobre isso, é uma explosão de cabeça. Eu dei essa dica, mas isso não é um spoiler, né, por si só. E, além disso, tudo isso ainda na primeira camada do jogo, né? Além disso, o jogo tem alguns ovos que você pode coletar. São 64 ovos, eles são colecionáveis do jogo. Alguns você vai encontrar naturalmente enquanto explora, outros são muito escondidos, estão bloqueados atrás de quest, atrás de item opcional, então acaba sendo bem difícil pegar todos numa primeira zerada, mas é aqui onde a gente entra numa segunda camada do jogo, porque quando você zera o jogo pela primeira vez, você pode voltar a jogar, né, você ainda pode explorar o mapa, e a segunda camada do jogo que eu enxergo é a camada onde você vai pegar todos os ovos e fazer o final secreto do jogo. Mas antes de entrar nesse ponto, ainda tem um ponto que eu quero comentar, que é: preste atenção nos sons de coruja que o jogo faz a cada X tempo, porque esses sons aí são relevantes pro final do jogo também, porque eles estão relacionados a um modo speedrun que o jogo tem secretamente sem você saber. Então assim, cara, é tanto detalhe, é tanta coisa, é tanta minúcia que o jogo te esconde na tua cara, e à medida que você vai entendendo e se afundando nesse buraco negro delicioso que é Animal Well, tem muita coisa secreta. Então é um jogo muito especial por conta disso. Eu tentei falar com o máximo sem spoilers, acho que até dei leves spoilers aí nessa primeira camada, mas joga Animal Well, é um jogo perfeito, eu fiquei apaixonado por ele, é um jogo que, mesmo tendo meses que eu zerei ele, né, eu tô gravando esse episódio no dia 28 de setembro, eu penso nele constantemente, às vezes eu vou lá, vejo um documentário, a platina dele no PlayStation 5 é facinha de fazer, e você não precisa adentrar todas as camadas pra fazer ela, então é uma ótima pedida também, uma platina deliciosa, que vai te instigar a fazer mais do jogo, então super recomendo. Se você é assinante da Plus, ele tá de graça, na Steam ele está custando R$60, então assim, cara, eu não poderia recomendar mais um jogo pra vocês. Dito tudo isso, eu vou entrar um pouquinho na segunda camada e na terceira que a gente tem do jogo. Vou tentar não spoiler 100%, mas eu vou falar sobre elas, sobre a premissa delas. Então, se você não quiser nem saber sobre o que elas se tratam, você pode parar de escutar o episódio aqui. Agradeço a quem escutou até o momento. Espero que tenham gostado desse formato comigo sozinho falando. Mas se você quer saber um pouquinho mais sobre as outras camadas e por que esse jogo realmente explode a cabeça, vem comigo que a gente tem bastante coisa ainda pra conversar. Então, a segunda camada do jogo é você pegar os 64 ovos, né? E assim,
tem muito ovo escondido. Uns ovos que tu fica, tipo, cara, meu Deus, como é que alguém pensou nisso? Tanto que quando eu peguei todos, eu não fiz tudo sozinho. Tipo, eu vi vídeo de guia na internet. Eu acho que eu consegui pegar uns 45 ovos sozinho, explorando o mapa. Mas depois eu acabei não conseguindo mais, né? Eu fui pra guia e tudo bem também. Mas a forma... Tem uns ovos que é uma loucura pra pegar. Tem ovo que você precisa de uma habilidade especial. Tem ovo que você precisa usar a flauta de formas diferentes, tocando a música em ordem diferente pra liberar mapas novos, no caso áreas novas dentro do mapa, pra conseguir desbloquear, pra poder salvar uns NPCs. E esses NPCs vão te dar um item. Tipo, cara, uma loucura. Não só isso, como também nessa parte dos ovos, tem o final secreto do jogo, onde você meio que libera uma criatura gigantesca, meio cutuliana, assim, e aí tem uma última boss fight, que é uma sequência de fuga, onde ela vai te perseguindo, e é muito da hora esse momento, onde fica disparando laser em ti. Nossa, é uma loucura. Você pega vários poderes novos, então tem poder de ativar alavancas e dispositivos eletrônicos à distância, que isso é uma loucura que quebra o jogo. Tem várias interações com animais dentro do mapa, por exemplo, a ordem que corvos cantam libera uma música para você tocar na flauta para aí conseguir achar um ovo secreto. Então, assim, é cheio de coisa, é muito legal essa parte. E pra mim tem um final extremamente intrigante, que é você consegue acessar uma porta extra quando chega nesse final secreto. E nessa porta você consegue achar uma espécie de uma rosquinha. É meio engraçado falando dessa forma, mas é como se fosse um vórtex, um espiral de energia negra, assim, que fica, tipo, formando um formato de uma rosquinha, por isso que eu chamo de rosquinha, mas fica se contorcendo, e quando você entra é um portal que te leva pra fora do poço, e esse portal ele é cheio de segredos, mas que só vão ser acessados na terceira camada do jogo. Então é muito da hora, assim. E é nesse momento onde também você tem a visão de que existe um modo speedrun dentro do jogo, onde se você zerar em menos de X minutos mesmo, você consegue acessar portas extras nesse final que te dão outros colecionáveis. Então, assim, é incrível. Pra zerar o jogo na forma base, eu acho que eu consegui pegar 9 poderes. E pra fazer esse final secreto com os ovos, eu acho que os poderes aumentam pra mais de 12, assim. Chega a ter, acho que 14 ou até 16 poderes no total, né? Então, é muito foda como começa a ter coisa pra caralho no jogo, assim. E, como eu falei, o jogo te exige a usar tudo que você aprendeu. Então, você até consegue um upgrade pra varinha de bolha de sabão, onde você pode fazer 2 ou até infinitas, se eu não me engano. E aí tu começa a ter, tipo, aí sim, de fato, um pulo infinito, onde você vai fazendo bolha e vai subindo em cada uma delas e explorando o mapa. Cara, é uma loucura, assim, muito foda esse final, tá? E foi ali onde eu parei também de jogar. Eu fui até fazer esse final secreto, não engajei muito no speedrun, não é muito minha vibe. Mas aí eu fui ver no YouTube e pesquisar sobre, porque eu tava tão fissurado que eu queria ver mais sobre o Animal Well, né? E aí eu fui descobrir que o jogo tinha uma terceira camada, olha só. E vamos adentrar agora nela. E aí a gente entra na terceira camada do jogo, que é a camada mais louca e que eu só vi no YouTube, porque exige umas coisas que eu fiquei meio cabuloso, assim, que eu fiquei meio caralho, como é que alguém pensou nisso? Mas vamos lá. Que durante o jogo você vai encontrando vários animais. E um animal recorrente na exploração do mapa é um coelho. Ou melhor, não só um coelho, alguns coelhos. E aí você fica meio tipo, cara, tem uma coisa estranha com esses coelhos. E tem um até que é meio que o mais fácil de encontrar, que você vai chegar perto dele por uma área que não é tão secreta assim, mas que você só acessa praticamente no final do jogo. Isso se você estiver explorando. E aí você chega no coelho, encosta nele e ele desaparece. Ah, e inclusive esse é um troféu. Então se você for fazer a platina do jogo, você precisa fazer isso. E foi assim que eu caí nessa
nessa noia de, cara, e esses coelhos que desaparecem, hein? Mas aí, a loucura que é, você tem que coletar alguns coelhos no jogo pra desbloquear algo a mais ainda pro final. É um final extra, digamos assim, ou uma continuação do final secreto. E esses coelhos estão escondidos de uma forma que quebra muito a quarta barreira do jogo, em que você tem que fazer coisas manuais, sim, pra conseguir acesso a ele. E eu vou dar alguns comentários, assim, pra vocês entenderem o nível de loucura. E aqui, né, eu vou entrar um pouquinho mais de spoilers sobre como pegar esses coelhos. Mas recomendo também ver no YouTube, porque é muito fantástico ver as pessoas executando isso. Mas durante o jogo, você vai encontrando vários pilares numerados, com uma bolinha, 2, e vai indo aí na frente, né? Acho que tem até uns pilares com 8, 9 bolinhas. Se você marcar no seu mapa esses pontos, você tem um item no mapa que é uma caneta ou um lápis, na verdade. E você pode rabiscar o seu mapa como você quiser. Então, você quer anotar que aqui tem um corta-caminho, que aqui tem um segredo que você não tem acesso, você pode usar o lápis para desenhar no mapa. Só que, ao mesmo tempo, se você ligar os pontos desses pilares numerados em ordem crescente, então você começa no 1, rabisca até o 2 e vai indo até o último, vocês acreditam que libera uma área secreta? E essa área secreta tem um coelho? E esse é o nível mais base, assim, dos coelhos. Porque tem alguns que envolve a comunidade do jogo. Por exemplo, tem um coelho que você acha um painel que cada pessoa que começou o jogo tem um pedaço, um código único daquele save. Eles repetem entre si, claro, né? Mas você tem um mural onde você pode desenhar. E cada player tem um pedaço desse mural. Então foi muito legal ver a comunidade se juntando para preencher esse mural em conjunto. E o mural forma o quê? Um coelho. E aí o coelho é coletado no mural. Com cada jogador tendo uma parte do mural. Então, cara, é muito foda. Porque ele começa a quebrar a barreira de uma forma muito louca. Como, por exemplo, no Play 5, se você usar o touchpad do controle, você vê que você consegue manipular algumas coisas no cenário. Tipo, lâmpadas que estão penduradas, vinhas, cipós. Você vai mexendo no touchpad e meio que isso interage com o mundo. Isso acontece na tela de toque do Switch, que o jogo também tá no Switch. Isso acontece também quando você passa o mouse no computador. E quando o jogo sai em modo janela, se você balança a janela, o mundo também interage com você balançando a janela do jogo. E se você faz isso em uma sala em específico, é revelado coordenadas que, se tocadas na flauta, você é teleportado para uma área que você só acessa assim. E lá dentro também tem um coelho. Então é cheio dessas coisas diferentes, é cheio dessas ideias que, cara, quem é que descobriu isso, pelo amor de Deus, sabe? Então é muito foda, é muito diferente, é muito incrível e tem vários coelhos. E pra mim o coelho mais louco que a gente tem no jogo é um que ele literalmente exige de você, jogador, a fazer uma coisa manual no mundo real. Que pra mim é incrível a forma como isso funciona. Depois que você pega os 64 ovos, você pode ir na sala onde tem todos os ovos dispostos. Se você pegar um item secreto, que é a lâmpada UV, pra ver coisas secretas no mundo, você vai ver que cada ovo tem uma marcação que só aparece se exposto a essa luz UV, que é a luz negra, né? Como a gente tem também o nome em português. E olha só, cada uma das marcações dos ovos é uma nota que você pode tocar na flauta. E se você tocar a música de 64 notas, você consegue abrir uma porta trancada que tá no final do jogo, que é o escritório do Billy Basso, que é o escritório do desenvolvedor do jogo. E nesse escritório tem uma impressora. E se você se interagir com a impressora e você tiver uma impressora em casa, imprime algo na sua impressora da vida real. E sabe o que imprime? Imprime um fodendo coelho, que você vai precisar montar como aqueles bonequinhos de papel que você vai dobrando e formando o bonequinho. Cara, então assim, até de quebrar essa quarta barreira, de fazer você interagir com algo desse nível, de interagir com seu hardware,
é muito foda. Ele tem outras alternativas que você pode fazer no caso dos consoles, aí você não imprime nada, claro, mas no PC é assim que funciona. Nos consoles eu não me lembro como é que ele resolve esse problema. Mas é muito foda, tipo, como o jogo vai muito além. E tem outros coelhos, são 16 coelhos que você pega. Não vou dar mais outros spoilers, mas sinta-se à vontade pra jogar, tentar ir atrás dos coelhos por si só, ou mesmo ver no YouTube. E aí, pra mim, o que acontece após aí o final, esse final de você pegar todos os coelhos, é ainda mais impressionante. Porque, lembra que eu comentei que no final secreto você vai pra uma área que é fora do poço? Você tem coisas novas lá também agora. Primeiro, o personagem se transforma e você pode voar livremente por todo o cenário. E quando você tá voando, você tem acesso ao céu. E nesse céu você pode imputar um código que te leva pra um outro lugar, tipo, nesse espaço aberto fora do poço. E, pasmem, você encontra um headphone que quando você coloca esse headphone, né, esse fone de ouvido no personagem, toca uma mensagem do desenvolvedor do jogo, do Billy Basso, agradecendo você por ter jogado, falando um pouco da experiência dele desenvolvendo o jogo. Toca um áudio do Videogame Dunk, falando sobre a experiência dele, sobre agradecendo você por ter jogado, e aí o jogo acaba de fato. Tenha discussões se tem mais coisas, se não tem. Eu também não a proposta desse episódio não é contar tudo em detalhes, então é mais pra eu poder também explicar e contar um pouco da minha experiência de como foi descobrindo esse jogo, me aprofundando nele e ficando cada vez mais apaixonado, assim, porque por tudo que eu falei, dá de ver, assim, o quão especial é esse jogo, o quão foda ele é e o quanto ele vale o preço, o quanto ele vale essa experiência. E não é um jogo tão longo assim. Pra fazer o primeiro final, o final base, a primeira camada dele, ele levou pra mim umas 6 horas mais ou menos, e pra fazer todo o resto eu levei mais umas 10 horas mais ou menos aí. E valeu cada segundo, é um jogo maravilhoso, e espero não ter spoilado demais, mas eu acho que vale ainda assim a experiência de ver a obra por completo. E, cara, é um jogo muito foda, assim, que foi muito especial pra mim, marcou muito o meu ano, é um dos meus jogos do ano, assim, tá no meu top 5 do ano, fácil. E acho que é isso, meus queridos, é isso que eu queria comentar com vocês, contar um pouco da minha experiência com esse jogo. E, assim, se você não tem muito interesse nessa parte dos ARGs, de, coletar 64 ovos, que saco, ou essa parte dos coelhos, isso é muito burocrático, isso é muito difícil pra ti, ou mesmo não tem interesse, o jogo se sustenta e ele é um Metroidvania muito sólido, só a primeira camada. Então não se sinta pressionado ou, nossa, não, pra eu ver o jogo de verdade eu tenho que fazer tudo. Não tem, tá? Se você tá satisfeito só zerando a primeira camada dele, ele ainda assim é um jogo excepcional, é um Metroidvania espetacular. E quanto mais você é instigado por esse jogo, mais fundo ele se abre pra você, e o mais ele te puxa nesse furacão de informação, segredos e por aí vai. Então, era isso que eu queria comentar com vocês, queridos ouvintes. Obrigado por escutar o meu áudio de 33 minutos no bruto dessa gravação. A imagem vai ficar menor na edição, mas foi um prazer também. E deixa um comentário aqui no Spotify, né? Se você está escutando pelo Spotify, se você gostou desse formato, se quer que eu traga mais episódios assim, falando sobre jogos mais obscuros ou que não foram tão falados na mídia BR. Eu consumo muito jogo nichado, assim, então seria um prazer falar mais pra vocês, se vocês tiverem interesse. E se você tá escutando no Spotify também, já aproveita, dá umas 5 estrelinhas ali pra nós, que ajuda demais pro Spotify divulgar nossos episódios e a gente crescer como plataforma, como Fliperama Nerd, como um produto aí pra você, que a gente tem episódio novo todo sábado. E também, se você quiser uma interação mais próxima com a gente, comprou o Animal pela minha recomendação e quer falar com alguém sobre o jogo, entre no nosso Telegram. A gente tem um financiamento coletivo, que é lá no catarse.me/Fliperama
@fliperama_nerd. E lá, a partir de R$5, você já tem acesso ao nosso Telegram. Acesse lá, comente com a gente, fale sobre Animal Welcome lá no grupo. Tenho certeza que a gente vai te receber muito bem. Se você quiser ir além, nós temos nossos planos também de ficha de prata e ficha de ouro. Com a ficha de prata, você podendo participar de votações uma vez por mês dos nossos próximos episódios. A gente tem um banco de episódios já gravado e pronto. Então, a gente sempre consulta os nossos apoiadores de ficha de prata ali para ter a opinião deles de que o episódio vai ser lançado por meio de enquetes que a gente tem no Telegram. E por fim, se você quiser ir além de tudo isso e quiser apoiar no nível máximo lá no Catarse, nós temos nosso apoio Ficha de Ouro. A partir de R$40 você pode ver as gravações ao vivo. Então, as gravações que eu estou aqui gravando sozinho, você pode estar aqui comigo, me escutando falar sobre, e ver a câmera e ver como é que eu gravo e por aí vai. Não só comigo, claro, mas com todos os integrantes, participar da gravação, interagir com a gente no chat. A gente volta meio a ler as mensagens do chat também no meio da gravação e levanta discussões interessantes. E, além disso tudo, você ganha um agradecimento especial aqui no final do episódio, onde a gente fala o seu nomezinho. Então vou aproveitar a deixa e agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro. Muito obrigado ao Perfil, a Vivian, ao Gaba, ao Bruno Felipe, ao Santiago, ao Pedrinho e também ao Lucas Bittencourt. A ajuda de todos vocês é extremamente importante para o Fliperama Nerd continuar crescendo, evoluindo e gravando cada vez mais podcasts. Então é isso, meus queridos, eu fico por aqui. Muito obrigado a todo mundo que escutou o meu TED Talk aqui sobre Animal Well. Joguem o jogo, entrem no Catarse, vamos conversar sobre esse jogo maravilhoso. Valeu, gente, muito obrigado. Até a próxima, beijo, tchau! Sintonia Criativa.